Boa noite. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe nessa noite, que nos inspire para que possamos transmitir a melhor mensagem possível a todos os corações. Obrigada pela presença de todos. O tema que nós vamos abordar hoje, na nossa explanação, é a convivência na casa espírita. Porém, eu quero que fique bem claro para todos nós que esse aprendizado não é estritamente para uma casa espírita. Como a gente sabe, a lei da sociedade é uma lei natural, é uma lei divina. Portanto, se é uma lei natural, uma lei divina, ela é eterna. E se ela é eterna, todos nós temos que cumpri-la. Se nós não a cumprirmos na sua integralidade, nós não sairemos deste planeta. Essa é a grande verdade. Então, se a gente não cumprir as leis morais, a gente estará permanecendo muitas vezes em sofrimento, em dor, porque toda vez que nos afastamos das leis morais, sofremos. Toda vez que nos aproximamos, somos felizes. Então, a lei da sociedade tem que ser cumprida. Então, que a gente observe bem o que vamos conversar sobre esta temática, porque ela tem a ver com as nossas relações. Quer seja em família, quer seja na comunidade onde vivemos, no trabalho, dentro da instituição religiosa ou não que a gente frequenta. Então, são pontos importantes para serem observados. E como todos nós, acredito que todos nós aqui sabemos, porque isso é um tema recorrente, que nós somos os trabalhadores da última hora. Já ouviram falar isso? Já, né? Acho que a grande maioria já ouviu falar. Nós já paramos para nos perguntar por que nós somos os trabalhadores da última hora? Por que somos os trabalhadores da última hora? Não é só o espírita que é trabalhador da última hora. Todo aquele que é cristão e que procura seguir os passos de Jesus é o trabalhador da última hora. Não importa o lugar que ele está, não importa a religião que ele professe, não importa a atividade profissional que ele exerça, mas ele é um trabalhador da última hora. Muitas vezes a gente diz, eu gostaria muito de trabalhar na casa espírita, mas não tenho tempo, trabalho muito. Mas então, desenvolva uma atividade de tolerância, de amor, de benevolência, de perdão no ambiente do teu trabalho. Aprenda lá a ser benevolente com os teus colegas, a ser tolerante, a ser indulgente e a perdoar todas as ofensas. Mas e aí então? Por que é que a gente é um trabalhador da última hora? Porque, queridos, desde a época de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nós todos já estávamos lá. Éramos nós que estávamos lá e não ouvíamos o chamado dele. Não aceitávamos as lições que ele nos traduzia a cada dia através das suas parábolas eternizadas. Essa é a grande verdade. E uma grande parte de nós que hoje está aqui já aceita o cristianismo, já aceita as ideias cristãs, era aquele que mandou soltar Barrabás e que mandou prender Jesus. Éramos nós. Ou se não éramos aqueles que mandamos soltar Barrabás em detrimento a Jesus, éramos aqueles que fomos curados e que viramos as costas e nunca mais pensamos sequer naquele homem de um magnetismo muito grande, conforme a nossa irmã leu no texto do livro Pão Nosso. Magnetismo é a ciência mais antiga que existe e Jesus o aplicava em todas as suas curas.
Então, ele era um grande magnetizador. E é através do magnetismo que a gente consegue restaurar as doenças físicas, transformando aquelas chagas, muitas vezes, em tecido sadio, em células refeitas, reestruturadas. Então éramos nós que estávamos lá, mas não aceitamos a mensagem de Jesus, viramos as costas. Migramos daquela região e viemos aportar na Eurásia, vamos dizer assim, naquela região, Europa e Ásia. E a grande parte dessa população se estabeleceu na França. E ali, como não poderia ser diferente, as brigas foram constantes. Lembremos-nos do ano de 1572, quando houve um dos piores massacres ocorridos em solo francês, em Paris, a noite de São Bartolomeu. A rainha Catarina de Médicis tinha elevado ao poder o seu filho Carlos IX. Ela foi mãe de 3 reis, Henrique II e Henrique III. Mas era uma família, apesar de professava o catolicismo, era uma família de desajustados, de pessoas com vários tipos de perversões morais. E Carlos era considerado um bobão, apesar de ter sido elevado a rei. E então o que aconteceu? Como eles eram católicos, havia uma grande parte da população que era protestante, que eles chamavam à época de huguenotes. E então, no dia do casamento de uma das filhas da rainha Margarida, para a memória, eles engendraram a nobreza, nos bastidores da corte, eles engendraram, dizimaram os huguenotes. Então conviviam bem e fofocaram bastante, muito. E então convidaram os huguenotes para a festa palaciana e então os trucidaram. Mataram o que puderam. E quem não estava nas cercanias do palácio, eles foram buscar nas casas. Invadiram, arrombaram, mataram de forma cruel, a tal ponto, meus queridos, que Paris, as ruas de Paris, virou um rio de sangue. Então imagina o tamanho do massacre. Isso ocorreu em 1572, na França. Depois, pelos idos de 1789, quando houve a Revolução Francesa, aquele mesmo povo já tinha débitos enormes espirituais. Veja há quantos séculos eles já vinham num desvirtuamento moral. E novamente a Revolução Francesa, então, trouxe muita morte, muita tristeza, apesar depois de ter sido uma coisa benéfica para o Estado da França. Mas nós temos que compreender que aí há um componente da mão de Deus. Porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta em que o Kardec faz aos espíritos se o mal ele não poderia ser extinto, se não seria melhor que não existisse o mal. Quer dizer, para extinguir o mal tinha que extinguir os maus, né?
Porque o mal vem em consequência do homem, da mulher, que é mal ou má. Então os espíritos dizem que não. O mal ainda é necessário, apesar de não ter sido invenção divina, é invenção do homem, porque o homem precisa saber o que é melhor. E se ele não tem como referência o bem e o mal, ele não vai valorizar e aprender a ser bom. Assim como a doença é necessária para a gente dar valor à saúde. Toda vez que nós temos o contraponto, é para a gente aprender aprendizado. Mas tem algo melhor por trás disso, que a gente às vezes não se atém na resposta dos espíritos. Eles dizem assim: apesar de ser o homem que gera o mal, Deus aproveita o mal que o homem gera para gerar o bem. Então, daquele mal aparente, Deus faz um grande bem, uma grande bênção para a humanidade. Olha que coisa boa. Então, às vezes a gente se pergunta, por que acontece um estupro? Está programado nos anais divinos um estupro? Não, claro que não. Deus, sendo o supremo amor, jamais ele iria ter nos seus planos um estupro. O estupro é de origem humana. Então, por que se permite? Porque o homem, assim, ele tem o livre-arbítrio, e Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Então, gera-se o mal. Porém, quando se gerou o mal do estupro, Deus vê uma oportunidade de resgate. E então, imediatamente, sabe que ali vai estar um espírito que precisava renascer daquela mãe com o componente genético daquele homem que não tinha laços nenhum, mas tinha carga genética compatível, e para a família. E é um grande aprendizado. Então, que a gente saiba que do mal que nós geramos, Deus ainda gera o bem. Toda vez que há uma carnificina, podemos dizer que há imediatamente uma era de coisas boas que surgem. A humanidade avança. Vejam, da pós-guerra sempre há uma impulsão ao crescimento da humanidade, à evolução da humanidade. Então é assim que as coisas vão acontecendo, e é graças a isso que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo. Então vocês imaginem que se todos nós estávamos lá na época de Jesus, depois na França, com todas essas brigas, nós ainda não tínhamos aprendido a grande lição de Jesus há mais de 2000 anos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ainda não tínhamos aprendido. E então, São Luís é o protetor espiritual da França. Ele chega para Ismael, protetor espiritual do Brasil, e faz um pedido. Vocês receberiam no Brasil 2 milhões de espíritos endividados nesse processo todo. Porque eles não podem mais ficar em terras francesas, não podem mais reencarnar aqui. Os débitos que eles têm aqui são tão grandes que os seus inimigos os caçariam, tão logo eles reencarnassem em solo francês. Então eu preciso asilar esses espíritos num outro país. E então nos narra Bezerra de Menezes, pela lavra de Divaldo Pereira Franco, de que 2 milhões desses espíritos vieram para o Brasil. E entre eles estamos nós. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Porque o processo de regeneração da Terra está acontecendo. E o Brasil sendo escolhido por Jesus para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós temos que agir com o coração. E nós temos que
nos evangelizar. Não tem mais jeito. E o momento é agora, não é amanhã. O momento é agora. A peneirada vai acontecer. Se nós não cumprirmos como trabalhadores da última hora, nós vamos ser asilados num outro planeta. Então, o aprendizado para nós tem que ser constante no campo da reforma íntima, da necessidade que temos de mudar a nossa, ressignificar a nossa educação tão, vamos dizer assim, cristalizada nesses séculos e séculos que nós fomos alimentando o rancor, a vingança, o orgulho, a vaidade, a competição, a ambição desmedida, o egoísmo exacerbado. E então nós temos aqui uma mensagem de Herculano Pires que nos diz que se nós soubéssemos a função real de um centro espírita em nosso meio, e o significado de termos uma casa espírita para iluminar a nossa mente, nós seríamos hoje o movimento mais importante na face da Terra. Olha que coisa interessante. E já era para sermos o movimento espiritual mais importante. Aí eu sei que tem gente que está se perguntando assim, mas eu não sou espírita. Não faz mal. A partir do momento que você tem um sentimento espiritualista, você está a caminho de se compreender um espírito imortal. Isso é ser espírita. Pode ser que você não tenha ainda estudado o corpo doutrinário dessa doutrina maravilhosa, mas você está a caminho, você já atendeu o chamado de Jesus. Que Jesus foi a segunda grande revelação. E ele disse: eu me vou para vos preparar um lugar, mas eu pedirei ao meu Pai para que vos mande o Consolador prometido. E então vem a doutrina espírita na França, no século XIX, trazendo toda a revivescência daquilo que tem de mais puro no cristianismo. E a doutrina espírita é tudo isso. E se nós compreendêssemos a fundo o que é esse movimento espírita, gente, ninguém nos seguraria. Nós daríamos um salto em termos de evolução espiritual. E a Terra poderia estar em outro patamar. Já, quem sabe, num processo maior de regeneração, que deve se consolidar até o ano, mais ou menos em 2057, segundo revelação do Chico Xavier. Será que o que estamos fazendo para que isso aconteça? Herculano Pires já falava isso há décadas atrás. O centro espírita não é um templo. Por que não é um templo? Porque nós viemos de uma educação religiosa onde a gente vai no templo para adorar a Deus, a Jesus, aos santos que acreditamos. O centro espírita diz que isso está errado. Jesus não é um ícone que deve ser adorado. Ele não quer isso de nenhum de nós. Se a gente está pensando isso, nós estamos equivocados. Jesus veio para ser seguido. É diferente. Seguir Jesus. Não foi isso que ele disse àquele cidadão? O que eu devo fazer, Senhor, para merecer o reino dos céus? Larga tudo que você tem aí, ó. Segue-me. O que aquele cidadão fez? Deu as costas. Não estava preparado para abandonar tudo. Jesus queria que ele ficasse pobre? Não, não era isso. Ele era rico, mas não era isso.
Jesus tinha a capacidade de ver o que estava além, que nós às vezes também temos. Aquele cidadão era um dos maiores lutadores de biga. Biga era aquela carrocinha que os romanos usavam para se degladiar. Ele era um dos maiores vencedores, ele era campeão repetidamente por muitos e muitos anos. E ele tinha uma luta dessas marcada para aquele dia, no final do dia. E ele não quis renunciar a mais um título. E então ele virou as costas a Jesus. Não estava pronto. Mas Jesus viu que ele iria morrer naquela luta. Ia acontecer. Quer dizer, perdeu a oportunidade da vida eterna. Não é verdade? Que deu as costas a Jesus. Não quis seguir. Então é isso que Jesus quer de nós. Ele não nos quer ajoelhados, orando, Pai Nosso, Ave Maria, repetidamente 1/3, 2/3. Ele nos quer seguindo o que Ele ensinou. É só isso que Ele espera de nós. Então o centro espírita não é um templo. Também não é um laboratório. Eu estou com um problema, eu vou no centro espírita hoje. Vou lá fazer uma oraçãozinha, uma fezinha, pedir um passe, uma água. Ou então vou lá, estou com problema de obsessão. Eles têm lá um trabalho de desobsessão, eles têm um trabalho mediúnico, eles vão me tirar o obsessor. É um laboratório. Porque é uma experiência, toda a experiência se faz em laboratório. Isso é experiência. Quer dizer, então a gente precisa saber que também não é um laboratório. Porque na medida em que eu me transformo num ser melhor, eu adquiro a saúde. Ela vem de graça. Na medida em que eu promovo em mim a reforma íntima, eu acabo não tendo mais obsessor do meu lado pela misericórdia divina. Porque quando a gente dá o perdão, quando a gente tem benevolência com o erro dos outros, quando a gente tem indulgência com o nosso irmão que ainda peca, Deus não permite que ninguém nos toque, que ninguém nos faça mal, nem os espíritos obsessores. Porque inimigos todos nós temos, encarnados e desencarnados. Então, a qualquer momento que eles nos achem, eles vão se grudar a nós, vão se imantar pelo mesmo magnetismo que cura. Porque nós vibramos, nós somos energia. E vibramos. E eles captam essa energia. E quando a gente baixa a nossa vibração, eles entram na mesma sintonia e nos acham. Então é para a gente refletir. A função do centro espírita e a significação do que seria um centro espírita, elas estão definidas no estudo. No estudo para adquirir o conhecimento e na prática daquilo que eu aprendi no conhecimento. Então, se a doutrina me diz que a maior caridade, questão 866 do Livro dos Espíritos, qual é a maior caridade? Como veria Jesus? Pergunta Kardec aos Espíritos. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros e perdão de todas as ofensas. Isso nós aprendemos na doutrina espírita. E como é que eu sou benevolente? Quando alguém me faz algum mal, o que a gente faz? Xinga, berra, grita, bate, fala mal. Ao invés de fazer isso, sejamos benevolentes, como ele disse. Essa é a maior caridade. Ser benevolente é você ressignificar aquilo que te fizeram e dizer: espera aí, será que essa pessoa está bem? Para ela ter feito isso comigo, será que ela está bem? Eu acho que eu vou orar por ela. Pronto, anulou o mal, gente. A hora que eu me elevo em prece, eu anulo o mal. Anulo. A prece é o maior recurso que nós temos. Mas eu preciso saber disso.
não é? E a doutrina nos mostra isso. Então eu vou em busca do conhecimento, eu ressignifico os meus conceitos morais, começo a agir diferente. Essa é a grandeza da doutrina espírita. Promover-nos espiritualmente, despertar em nós o espírito que ainda está aí dormindo e nós estamos achando que nós somos carne. Eu sou esse corpinho bonito aqui. Eu sou isso, não. Eu estou nesse corpo bonito. Eu sou espírito. E espírito não é da terra. Então a vida não começa no berço e também não termina no túmulo. A divulgação que eu tenho que fazer. E essa divulgação não é eu pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e sair por aí fazendo com que todo mundo se converta aquilo que eu estou acreditando. A divulgação é você agir conforme. Essa é a maior divulgação. É claro, quando eu tenho alguém que está de aniversário ou numa época de Natal, por que não dar um livro de presente? Né? É uma forma também de levar o conhecimento às outras pessoas, da família, dos amigos, do trabalho, seja onde for, dê um livro. Às vezes você vai lá, compra uma blusa, um calçado, a pessoa não gosta, não serve, não fica bonito e a pessoa ainda sai criticando. Então, dá um livro. Ela pode não ler hoje. Um dia ela vai pegar naquele livro porque ela vai ser tocada. Então, benevolência é você ressignificar aquilo que você vê quando a pessoa te faz alguma coisa. Isso é ser benevolente. E o que é ser indulgente? Então, benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros. Ser indulgente, meus irmãos, é não ser criticando o outro, como a gente costuma fazer. Tá vendo? Ajudei tanto, agora está falando mal de mim. Emprestei dinheiro, agora não quer me ajudar. A gente é tão rápido de fazer essas cobranças, né, dolorosas. Ser indulgente é você ter indulgência com o erro dos outros. Não apregoe por aí o que o outro fez. Não difame. Nós potencializamos. É um erro que nós temos. Potencializar o que o outro fez. E daí a raiva cresce. Né? Isso é orgulho exacerbado, egoísmo. Então sejamos indulgentes. E perdoar todas as ofensas. Todas. E tem mais um detalhe, perdoar não é esquecer, viu? Perdoar é um sentimento. Eu posso perdoar. Esquecer é fisiológico. É diferente. Chegará o dia em que eu vou esquecer. Mas perdoar é você não sofrer com aquilo que o outro te fez. Isso é perdão. É não ficar bravo quando vê a pessoa. É não ficar vermelho com vontade de ir no pescoço da pessoa. Isso é perdoar. Quando eu ainda tenho esse sentimento de querer agarrar, eu não perdoei. Eu posso ter dito perdoo, mas não perdoei. Então, perdoar, meus queridos, é você libertar-se. O perdão é bom para mim, porque o outro que errou vai ter que reparar. Não tem jeito. Errou, vai ter que reparar. Um dia ele vai ter que reparar. Agora eu me liberto. Não fico escravizado. Então essa é a maior caridade como entendia Jesus. Então é isso que nós temos que ressignificar quando a gente já é aprendiz na doutrina espírita. É a gente procurar fazer um trabalho de assistência social. Não precisa ser dentro da casa espírita, pode ser na religião que eu professo, não tem problema. Pode ser no grupo dos vizinhos que eu moro, no prédio onde eu habito. Fazer alguma caridade. Lembrando sempre que existe uma grande diferença entre a caridade material e a caridade moral.
Caridade material, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer um pode fazer. Bota a mão no bolso, dou um dinheiro, está aqui, vai lá e compre o mantimento, a roupa, o que quiser. Eu nem conheço a pessoa que vai ser assistida. É mais fácil. É um aprendizado. Porque tem gente que precisa desse passinho para chegar lá na frente. Mas a verdadeira caridade que Jesus espera de todos nós é a moral. A caridade moral liga o benfeitor ao beneficiado. É quando você ajuda e se preocupa com ele. Escuta, está doente, está precisando de um remédio. Além do mantimento, você precisa de um cobertor. Se está desempregado, tem alguma criança precisando de um reforço escolar, você não quer levar seu filho para evangelização infanto-juvenil, lá com a nossa irmã, como é que é o nome dela? Sônia. Isso é caridade moral. E essa é a verdadeira caridade. Basta que vocês leiam Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai falar sobre a caridade moral. É linda essa carta de Paulo. Leiam. Está lá no Novo Testamento. Procurem ler para vocês compreender a essência. Assistência também aos espíritos sofredores. Jesus não nos ensinou: orai pelos vossos inimigos. Quantos de nós tem perseguidores? Quantos de nós já teve pesadelo com alguém sufocando, correndo atrás de nós? Acho que a grande maioria já teve isso. Será que é um pesadelo ao acaso? Não. Isso é um reencontro. Porque é no sono que o corpo fica e o espírito vai. E daí o nosso obsessor, o nosso perseguidor nos encontra. Sempre durante o sono ele nos encontra. E às vezes você estar hoje acorrentada a um corpo carnal é uma bênção divina para te livrar do teu perseguidor. Porque é mais difícil ele te encontrar quando está encarnado. Mas aí ele te encontra quando você dorme. Então orar pelos nossos inimigos é você se livrar dos processos obsessivos, ter uma noite repousante. Faça isso. Ao deitar, tire 5 minutos para fazer uma prece por todos os teus inimigos, aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço. Você vai ver como você vai dormir melhor. Faça uma experiência, depois contem aqui para o pessoal aqui da casa como que foi a experiência. Venham contar, vocês vão se surpreender. Então, a sociedade como um todo, eu falei agora há pouco da lei da sociedade, ela é composta de pessoas sérias, claro. A grande maioria são pessoas sérias, até aqueles que não são querem ser, não é verdade? Ninguém vai admitir que não é sério. Aquele que não é, quer ser. Isentas de prevenções e animadas do desejo sincero de serem esclarecidas. Todos se acham conhecedor de tudo, não é? Aqueles mais e aqueles menos, mas todos querem saber de tudo, né? Ninguém quer admitir. Raros são aqueles que dizem: olha, eu não estudei. Mas mesmo aquele que diz eu nunca estudei, muitas vezes demonstra ter um conhecimento que a gente não sabe de onde que veio. Né? Meu maior professor de matemática foi meu pai. E meu pai tinha somente o primeiro ano primário. Na época era primário. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Primário ia da primeira à 4ª série. Daí você, para ir para o ginásio, tinha que fazer exame de admissão. Não era assim? Daí você fazia o ginásio até a 4ª série. Daí você ia para o 2º grau. Fazia o tradicional hoje, como é que dizem? Ensino médio. Obrigada. Então, meu pai tinha o primeiro aninho só. E foi o maior professor de matemática que eu tive na minha vida. E olha que eu tive bons professores. Sou formada em ciências econômicas.
Eu tive professores de matemática excelentes, mas quem me ensinou mesmo a matemática básica foi meu pai. Era um construtor de casa. Nunca caiu uma casa que ele fez de madeira. Marcelo, carpinteiro. Então, para a gente ver que às vezes a pessoa vem já com conhecimento que a gente não sabe de onde. Então, a sociedade é chamada a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. É verdade. Toda hora, a sociedade como um todo, somos nós, essa sociedade, somos nós, os seres humanos que temos conteúdo para formar esta sociedade, estamos sempre demonstrando, comprovando verdades. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade sem o qual não há vitalidade possível. Isso na sociedade. Se há homogeneidade, há vitalidade, há vida. Quando não há homogeneidade, não há vitalidade. E isso vale para as casas espíritas. Então, a primeira condição para formar uma sociedade espírita é a homogeneidade. Não tem como você manter uma sociedade espírita se você não tem homogeneidade de princípios e uma maneira de ver quase que coerente, vamos dizer assim. Se eu não acredito em espírito, eu não posso fazer parte de uma casa espírita, não é verdade? Se eu não acredito que eu sou um espírito, fica difícil, não é? Não acreditar na reencarnação é outra história, porque a reencarnação não é invenção espírita. A reencarnação existe desde que o mundo é mundo. Isso está em todas as civilizações. Os índios, xamãs, já acreditavam nisso. Reencarnação é uma palavra que tem sido desvirtuada. Hoje fala-se em ressurreição e tal, por conveniência. Mas Jesus, no seu diálogo, que não é uma parábola, com Nicodemos, ele foi bem claro. O homem, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Ele usou essas palavras. Se ninguém entende, tem que nascer de novo, como uma reencarnação, então eu não sei o que precisa ser mais claro que isso. Então ele diz aqui, Kardec, né? Na Revista Espírita de 1859, a segunda revista. Toda a sociedade formada de elementos heterogêneos, que são diferentes, trazem em si o germe da dissolução. Poderemos considerá-la natimorta, seja qual for o seu objetivo. Posso ter objetivos iguais, mas se eu não penso coerentemente, vai morrer, não vai sobreviver. E isso é o Kardec que está falando. Então, uma sociedade espírita requer outra condição, a assistência dos bons espíritos. Porém, se eu não tenho homogeneidade, eu não tenho assistência dos bons espíritos. Essa é a questão. Então, se eu quero uma sociedade espírita assessorada de bons espíritos, eu tenho que ter homogeneidade. Senão, não há esse princípio básico. E isso vai acontecer no meu lar. Se eu não tenho homogeneidade com a minha família, eu não tenho assistência de bons espíritos. Não é verdade? Meu filho pensa de um jeito, minha mulher de outro, eu de outro, minha mãe de outro, meu pai de outro. Conflitos constantes e os espíritos pululando ao redor disso e criando problemas. Porque são os nossos inimigos, os meus, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, dos meus filhos. Então começa pelo lar. Vai para o trabalho. Se eu não tenho homogeneidade de pensamento no ambiente de trabalho, eu estou em posto de guerra. O que tem na psicosfera espiritual do meu ambiente de trabalho se eu vivo em atrito? Se eu não pratico ali a benevolência, a indulgência, o perdão, está trocando emprego toda hora. Aí eu vou para o outro, vai continuar o problema, porque o problema está comigo. Eu que não aprendi a lição de Jesus, eu que não segui Jesus.
leva o problema junto. Mas, meu Deus, a mesma coisa que tinha lá, agora tem aqui, estão me perseguindo. Eu vou na casa espírita pedir um passe. Vou lá na banda mandar fazer um trabalho. Errado, gente. Não é por aí. Mude assim. Comece a praticar a lição de amor que Jesus nos deixou. Convivência com os vizinhos é igual. Na instituição que eu frequento é igual, não é diferente. Seja espírita, católica, protestante, aonde for. Os bons só se apresentam onde encontram tais condições de homogeneidade. Emmanuel nos diz uma coisa muito importante. É preciso cristianizar a humanidade. É preciso cristianizar. É uma afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar a doutrina espírita é raciocinar. Eu sou feliz. Só que tem que haver reciprocidade, claro. Eles também tem que pensar assim. Então, é uma homogeneidade. Compreender? Os dois pensam assim. Então, um faz o outro feliz na medida que trabalha para a felicidade do outro. Para que a gente não venha, em nome de Jesus, muitas vezes, fazer na Terra um sistema de fanatismo e de negação. Quantas religiões, por causa do materialismo, fazem, em nome de Jesus, sobre o planeta Terra, um sistema de fanatismo e de negação. Você só está salvo se você vier na minha igreja. Fora da minha igreja não tem salvação. É errado. Olha, se você está lá na doutrina espírita, você vai queimar no fogo do inferno. Aquilo lá é pavoroso, sai de lá, sai correndo, está mexendo com demônios. Quem são os demônios? Vocês acham que Deus ia criar seres à parte? Demônios não. Demônios são os espíritos, aqueles mesmo que estão na terra, que se comprazem no mal aqui na terra, que quando desencarnam, continuam. Muitas vezes arrebanhados por grupos cruéis para potencializar a maldade. Então aí vem umas perguntas que eu vou repassar para vocês. Ninguém precisa me responder nada. Só pense, coloque aqui perguntas que o Centro Espírita nos faz, perguntas que o meu lar, através da minha família, me faz. Perguntas que o meu local de trabalho me faz. Pergunta que os meus vizinhos me fazem. Você tem conseguido vir aqui com assiduidade? Você só vem quando está necessitado. Nós precisamos do pão espiritual todo dia. Não é só quando eu estou doente. Porque assim como a gente dá ao nosso corpo, que vai morrer, se desintegrar, se misturar com os componentes da terra, eu dou água, eu dou comida, eu dou roupa bonita, eu dou salão de beleza, eu dou massagem, eu dou cirurgia plástica. O que eu dou para o meu espírito? Eu faço isso diariamente. Eu dou alimento espiritual para o meu espírito, ou eu esqueço do meu espírito? E alimento só meu corpo, que vai morrer, que vai apodrecer, que não vai comigo.
precisamos dar o pão espiritual. Você tem criticado menos os que trabalham e se apresentado um pouquinho mais para o serviço? Uma conversa recente que eu tive com meu neto, ele disse assim: ai, eu tenho uma raiva de fulano, porque toda vez ele vem me pedir para fazer aquilo que é parte dele. Eu falei: faça. Ah, eu não sou pago para isso. Espera aí. O que Jesus disse? Você é cristão? Você não quer seguir Jesus? O que Jesus disse? Se alguém te pede para andar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2 milhas. Anda mais. A primeira milha é lei. A segunda é do coração. É isso que Deus quer de nós. Que a gente sempre faça mais. Nunca somente o básico do básico. E nós temos que entender que essa grande verdade de Jesus tem uma profundidade ímpar. Ímpar, gente. Por quê? Porque Roma, quando invadiu toda a região de Israel, hoje Israel, à época não era essa divisão geográfica, eles dominaram todo o povo judeu. Não importava a estirpe ou a posição hierárquica dos judeus. Eles eram todos escravos de Roma. E Pompeu era um imperador, um general romano. E ele editou umas leis para dominar aquela região, terra dos judeus. E numa dessas leis dizia assim: todo patrício romano, quando chegar em solo judeu, tem o direito de escolher qualquer um dos judeus, pode ser até um pastor, ministro de igreja, seja lá o que for, para carregar as suas malas por 1 milha, 1.650 metros, pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Você já imaginou que coisa triste para um judeu ter que carregar malas dos romanos por mais de 1,5 km, só porque era lei de um general romano? O orgulho do judeu fervia de raiva disso. E então vem Jesus e diz: se ele te manda andar 1 milha, que é 1.650 metros, ande 2. Porque 1 milha é lei. Você tem que fazer de qualquer jeito. Cumpra. É lei. A lei está aí para ser cumprida. E a lei só vem quando nós precisamos. Mesmo que nós não aceitemos. Agora, você andar 2 é do coração. Então, isso é um ensinamento forte para a gente refletir. Isso é um ensinamento forte. Para colaborar ou prosseguir colaborando, você faz questão de cargos. Quantos que fazem do ser humano uma escada para subir os degraus da mais alta ascensão no seu lugar de emprego? Derrubam, matam. Quantos filhos matam os pais por causa de dinheiro, de herança? Irmãos, quantas tragédias a gente vê por um cargo, pelo poder. Olha o nosso meio político, como é que está contaminado. Mas lembre-se, somos todos orgulhosos daquela gleba que gritava: solta Barrabás e mata Jesus. Ou éramos nós que estávamos articulando as fofocas palacianas para que os huguenotes fossem mortos na França. Estamos aqui. Bezerra de Menezes nos diz isso. Eu tenho que aspirar, melhorar profissionalmente ou não.
Mas eu não preciso usar de artimanhas, de subterfúgios, de estratagemas, destruindo as pessoas, porque a minha felicidade só é completa se eu não sou feliz à custa da infelicidade do meu irmão. O Espiritismo não exige santidade, mas pelo menos aqui nós temos que procurar nos educar pensamentos, impulsos, sem perder a espontaneidade e sem deixar de ser a gente mesmo. Pestalozzi, que foi o maior professor de Kardec, Kardec era de uma família católica e professava o catolicismo. Quando ele foi estudar na Suíça, em Liverpool, ele teve o Pestalozzi como seu grande mestre. Pestalozzi era protestante, então ele se tornou protestante por causa do seu mestre. E Pestalozzi dizia assim: reeducar-se dentro dos princípios morais e éticos é você pensar em cabeça, coração e mãos. Grave bem isso: cabeça, coração e mãos. Pensar, amar e agir. Essa é a melhor forma de nós nos reeducarmos dentro dos princípios morais, éticos e evangélicos que Jesus nos deixou. Que o coração não se engana. Você tem procurado se aproximar mais daqueles que aqui estão e que considera que sejam frios, distantes, antipáticos, vaidosos, centralizadores, procurando conhecer melhor as pessoas? Às vezes a pessoa simplesmente é tímida. Às vezes a pessoa tem vergonha. Tem complexo de inferioridade, tem baixa autoestima. Às vezes a pessoa precisa de alguém que a eleve um pouquinho para ela se revelar em todo o seu potencial. E o que nós fazemos? Criticamos. Ó o orgulho, ó isso, ó aquilo, é feia, é torta, é não sei o que, é desdentado. E a gente não estende a mão. Precisamos fazer. Além de hospital e de uma escola, você já percebe que sou também uma oficina de trabalho. Em qualquer ambiente. É uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho. E que existe algo que você pode fazer comigo. Já pensou nisso? Sempre eu posso contribuir. Sempre. Ninguém é impotente totalmente que não posso fazer nada. Estou sempre com as portas abertas para recebê-lo, mas gostaria de saber por que você me procura? Agora se referindo ao ambiente de trabalho, ambiente de família, ambiente de amigos, casa espírita. Eu procuro por obrigação? Se eu estou por obrigação, não venha. Você está se violentando. Isso não é bom. Então não venha. Não vá trabalhar porque você precisa ganhar dinheiro. Naquele trabalho que você odeia. Você nunca vai ser um bom profissional. Procure fazer aquilo que você gosta. Ah, mas a minha mãe quis que eu fosse médico e eu queria ser padeiro. Vá ser padeiro. Vá fazer um bom pão para servir de alimento, que vai restaurar a vida da pessoa. Mas não seja médico matando as pessoas. Você vai fazer por dinheiro. Você faz por prazer? Eu venho com prazer? Com dedicação? Ou eu venho só por necessidade? Por dependência daquilo? Por desencargo de consciência? Ou eu faço por amor? O amor é a essência. Você tem permitido aos companheiros e companheiras espíritas conhecê-lo melhor? Você deixa as pessoas se aproximarem? Você é acessível? Ou você é um orgulhoso extremista que acha que sempre você é o melhor? Tem priorizado as suas relações ou apenas o seu trabalho? No ambiente de trabalho não quero amizade com ninguém. Aquela lá é empática, aquele ali é isso, aquele outro. Não quero amizade. Seja amigo de todo mundo. Você não precisa paparicar ou puxar o saco, como diz, de ninguém. Mas seja solidário com as pessoas. Trate bem. Não custa nada e faz bem para todos nós. Você imagina quanto custa por mês manter-me funcionando? Agora, casa espírita, quanto custa ter essa estrutura toda?
luz, água, IPTU, água para fornecer para as pessoas, copinho. Já paramos para pensar nisso? Isso aqui se mantém aberto e tem um custo. O que eu estou fazendo para ajudar essa casa? Quando você vai em outro centro, procure observar as coisas para incorporá-las à minha rotina, ou percebe apenas os erros, dando graças, que lá na nossa casa não existe. A gente faz isso na casa dos outros, né? Ah, ó, isso aí tá tudo errado. A gente sai daí. Você viu como estava suja a pia dela? Cheia de louça. Não tirou nem o café da manhã da mesa. Olha que coisa feia. Eu olhei para dentro da porta do quarto, estava desarrumada a cama. Você foi lá para reparar isso? Foi lá para dar um abraço na pessoa? Isso é muito feio. E a gente faz. Se colabora, pode e quando dá, sem nenhum esforço pessoal, ou renuncia às suas preferências em favor da minha melhoria, da minha aqui, daquela instituição que eu me refiro. O que eu estou fazendo para que aquilo seja um lugar melhor a cada dia? Eu vou pensar um pouquinho aqui, tá, gente? O nosso tempo já estourou, né? Você já consegue perceber que eu não tenho que ser igual a nenhum outro centro espírita, ou trabalho, ou lar, seja lá o que for, e que nenhum outro tem que ser igual a mim? Não precisa ser igual. A homogeneidade que eu tenho com aquele ambiente é exclusivo. Assim como é exclusiva a equipe espiritual que vai estar me assessorando. Porque cada núcleo tem os seus mentores espirituais. E o que eu tenho de mentor? Um bom grupo, dentro daquilo que é homogêneo, ou eu sou um grupo heterogêneo e eu tenho assistência espiritual de espíritos malfeitores, que estão toda hora me inspirando para o mal. Essa psicosfera espiritual, eu que crio. Já entende que podemos ser diferentes em alguns aspectos, embora sigamos as mesmas diretrizes que estão na codificação espírita, respeitar a opinião do outro. É o que mais está faltando hoje na nossa sociedade. É eu respeitar o que o outro pensa. Seja partidário, seja ideológico, seja de comportamento, seja de religião, seja o que for, gente. Eu tenho obrigação de respeitar o que o outro pensa. Eu não preciso ser igual, mas eu vou respeitar. É um dever que a gente tem. Então, a gente é um semeador, como Jesus disse, e o semeador saiu a semear. Às vezes vamos derramar no pedregulho, que não vai vingar. Não importa. Às vezes vai derramar naquele terreno que já tem um pouquinho de terra mais fértil, mas o sol vai queimar. Porque quando a pessoa percebe que ela tem que se dar de si, ela desiste. Então você planta a semente, mas ela desiste. Então é o sol que queima. E às vezes se encontra solo fértil. Kardec dizia que em cada 1000 pessoas, se uma tratar de mudar o seu comportamento dentro dos princípios morais e éticos de Jesus, a doutrina espírita ganhou uma vida. Então não importa quantas pessoas, saia a semear. Semear bem o amor. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento que o Espírito de verdade falou a Kardec. O Espírito de verdade era Jesus, que assessorava todo o trabalho de codificação de Kardec. E ele disse, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Então vamos nos instruir, vamos buscar a verdade. Não é? A verdade não nos liberta. A verdade não nos elimina. Então por que eu vou ficar na escuridão? Polemos pater pandum. É uma frase de Heráclito, que viveu entre o ano de 535 e 495 a.C. E aí eu pergunto, o que ele queria dizer com essa frase? Ele fala que o conflito é o pai de todas as coisas. Mas o que é um conflito? Conflitos costumam ser definidos como discordâncias internas resultantes de diferenças quanto às ideias, valores ou sentimentos entre duas
ou mais pessoas. Isso é um conflito. Conflito é um processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar os seus interesses. Ora, se o conflito é uma discordância, uma diferença das ideias, dos valores, dos sentimentos, por que eu preciso me frustrar? Você não saber trabalhar as emoções. Vocês acham que Jesus se frustrou conosco há mais de 2000 anos quando a gente mandou soltar Barrabás e prender Jesus? Não. Ele não se frustrou. Sabe por quê? Porque ele nos compreendia. Ele sabia quem nós éramos. Ele sabia. Estava escrito que seria daquele jeito. Quando ele veio, ele sabia que isso iria acontecer. Mesmo assim ele veio, porque se doando ele plantou para a eternidade em nossos corações o sentimento de amor. Não veio para apagar nenhum pecado, isso aí é lorota, não acredito. Nossos pecados nós vamos ter que resgatar, um a um. Agora ele veio para nos provar a lei do amor. Então que a gente também faça um pouquinho isso, que não gere conflito. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que pertencem à salvação. Então que façamos a diferença. E isso está em Hebreus, Velho Testamento. Então vem o grande convite, reeducar-se. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou. Não esqueçam que no supremo momento de Jesus crucificado, quando ele podia xingar todo mundo, derrubar aquela humanidade toda e matar naquele momento todo mundo, só com o seu magnetismo, ele olhou e disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele já nem sentia mais nada contra aquele povo. Ele não tinha nenhum sentimento de maldade. Então, Pai, perdoa, não castigue eles, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. E não sabíamos mesmo. E hoje, sabemos? Ou já estamos cumprindo a lei da caridade, benevolência, indulgência e perdão? O Centro Espírita em nós, gente. Nós somos o Centro Espírita, ele só existe porque nós estamos aqui. Então disse Bezerra de Menezes, solidários, seremos união, separados uns dos outros, seremos apenas um ponto de vista. Então quando a gente se une, a gente é união. Quando a gente se divide, a gente é um ponto de vista, que não é respeitado, que não é lembrado, que não é eternizado. Então, que a gente possa se unir. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.